Boa noite, gente. Eu vou esperar só dar o horário, tá? Para o pessoal entrar. Uma questão histórica, claro, no meio de uma pandemia, globais, mas até o que o trabalho estava trazendo para a gente, L'Oréal, deixa muito claro, né, L'Oréal? O que a gente vê agora não é o que se sustenta.
Vou esperar só mais 2 minutinhos, tá? Para a gente começar em ponto. Esperar todo mundo entrar e aí eu começo, tá? Mais 2 minutos, ainda tem um pessoal entrando. Boa noite. Ainda estou admitindo umas pessoas, só um minutinho. Vou apresentar a minha tela. Boa noite. Boa noite, Kênia. Boa noite, Giovana. Ainda tem o pessoal entrando. Vou começar e conforme o pessoal for entrando, eu paro para admitir eles aqui. Bom, meu nome é Viviane Rodrigues Falcone, sou apaixonada aí por óleos essenciais e vou apresentar a aula de hoje para vocês. Hoje o tema é os óleos essenciais aí para iniciantes, né? Depois, no final, eu volto no chat para ver aí as perguntinhas de vocês, tá bom? Então, vamos lá, eu vou apresentar a minha tela. Ainda tem gente entrando, não consigo. Que bom, né? Que bom. Vamos lá. Admitir. Bom, se eu for parando aqui na aula é porque eu estou admitindo o pessoal, tá bom? Então, vamos lá. Eu peço aí para todo mundo deixar no mudo, só para facilitar, né? E vamos lá. Então, o tema de hoje é óleos essenciais para iniciantes. Sei que aqui tem aí quem já usa olhinho, né? Quem está começando nisso tudo agora. Eu uso há bastante tempo e sou, assim, apaixonada por eles, né? Por tudo aí que eles podem proporcionar para a gente, né? Muito, muito bom.
Então, seguindo aqui, eu vou falar um pouquinho, dar uma introdução aí do que são os óleos essenciais, né? Então, eles são soluções naturais para tratar aí os problemas físicos e emocionais. Então, a gente sabe que a gente consegue usar o olhinho essencial para tratar as nossas emoções, né? Melhorar as nossas emoções, os nossos sentimentos, e também para as questões físicas, né? Dores musculares, problemas linfáticos, uma série de coisas. Isso é muito rico, né? A gente consegue, com óleo essencial, fazer tantas coisas, né? E muitas vezes um único olhinho consegue fazer várias coisas. Então, com os óleos essenciais, nós vamos da botânica à farmacologia e da psicologia à medicina. Porque a gente sempre que vai analisar o que vai ajudar uma pessoa, né? Como ajudar uma pessoa, como os óleos essenciais podem ser bons para ela, a gente vê um todo, né? Então, a gente não vai simplesmente olhar ali o físico dela. Eu estou admitindo aqui enquanto eu falo com vocês. A gente vai olhar o todo. E aí também entra até a parte da psicologia, né? Deixa eu só ler aqui. Tá. Bom, então nós temos para tudo isso muito embasamento científico, né? Muito embasamento científico comprovando a eficácia dos óleos essenciais. São mais de 22 mil artigos publicados, gente. Depois, se alguém tiver vontade de saber sobre esses artigos, do link dos artigos, se não foi alguém que eu convidei, pede para a consultora que chamou vocês para aula que eu mando o link para ela e ela encaminha para vocês, tá bom? A gente consegue ver tudo lá e essa como que encontra lá, né? É só colocar o termo Essential Oil. E aí vocês conseguem encontrar aí todos os artigos comprovando a eficácia dos óleos essenciais. Né? Eu vou falar aqui também nessa aula sobre a química dos óleos essenciais. Então, isso tudo vai ajudar muito a comprovar tudo isso, vocês terem uma ideia de que a gente não fala só porque o aroma é bom e que ele vai ajudar simplesmente porque a gente vê o que funciona. Não. Existe comprovação e muito estudo em cima disso, né? Então, qualquer pessoa pode aprender a usar os óleos essenciais e incorporar eles na rotina, né? Não é uma coisa muito difícil, a gente só tem que ter um pouco de conhecimento, a pessoa que nos incorporou aí nesse mundo, que nos trouxe para esse mundo da aromaterapia, passar esse conhecimento, ensinar as formas de uso, e a gente pode usar tranquilamente. Né? Então, a gente pode, com o uso dos óleos essenciais, alcançar mais qualidade de vida, mais bem-estar, né? De uma forma aí simples e acessível. Desculpa ficar parando toda hora que eu estou admitindo o pessoal aqui. Então, de uma forma simples, acessível e saudável, né? Com toda a segurança do mundo. Uhum. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os óleos essenciais na antiguidade, de onde veio tudo isso, né? Não é uma coisa nova, é uma coisa de muito, muito tempo. Então, arqueólogos encontraram, né, demonstraram que até os neandertais, até os homens das cavernas, utilizavam plantas aromáticas há muito, muito tempo, né? Lá com os desenhos nas cavernas e tudo, eles conseguiram comprovar isso, né? Claro que não tinha assim a forma como eles usavam, mas já conseguiram provar que os óleos essenciais eram usados, né? As plantas aromáticas já tinham ali utilidade desde aquela época, porque era basicamente o que eles tinham, né? As coisas naturais. Eu estou admitindo aí do pessoal. Então, por conta disso, eles conseguiram aí ver que desde 200 anos atrás, há mais de 200 anos, eles já eram usados, né? O uso mais antigo registrado, comprovado, é no Antigo Egito, há mais de 3.500 anos antes de Cristo. Eu li bastante sobre isso, então, se vocês depois quiserem dar uma pesquisada, a gente encontra no Egito, naqueles desenhos nas paredes das pirâmides e tudo, o desenho deles fazendo o óleo essencial, né? Então, naquela época, eles não conseguiam fazer a extração pura como a gente faz hoje, né? Como a doTERRA faz hoje para a gente de forma tão segura e pura, mas eles conseguiam
extrair esse óleo essencial macerando as plantas, né, com óleos vegetais, né? O que a gente faz hoje? A gente dilui o óleo essencial quando vai passar topicamente em um óleo vegetal, e eles já faziam isso há muito tempo, né? Então, eles filtravam isso e vendiam como unguento, né? Chamava. Eles eram utilizados também em rituais religiosos há muito, muito tempo. Por quê? Eles perceberam que com o uso das plantas, né, com o aroma das plantas, as pessoas tinham ali o seu estado emocional alterado, né? Isso hoje, por exemplo, com o olhinho de oliva, no frankincense, a gente percebe, quem gosta de fazer prática de meditação e yoga, que você consegue se centrar e você consegue entrar no estado meditativo, no estado de relaxamento mais profundo, muito mais rápido com ele, né? Então, nessa época, eles já perceberam isso e usavam, então, nos rituais religiosos também, para que as pessoas estivessem ali mais conectadas, né? Isso é muito, muito rico. Especialistas também disseram aí que pode ter sido a causa de eles encontraram, né, uma múmia, o faraó, o Tutankhamon, que pode ter sido a causa dele estar tão conservado, um cosmético inteligente que eles fizeram com óleo de cedro. Então, assim, olha só que incrível, né? A gente sabe que eles usavam muita química ali, muita coisa para conservar os corpos. E o Tutankhamon, ele estava muito, muito bem conservado, há muito, nem sei, eu não vi exatamente a data, quantos milhões de anos, e há muito tempo, e ele estava conservado, eles acreditam que devido a ter usado aí na mumificação, né, do corpo, o óleo de cedro. Então, assim, pensa, se ele é capaz de fazer isso com uma múmia e deixar ela ali tanto tempo, com praticamente, né, vamos dizer, inteira, né, com tantos e tantos anos, imagina o que eles não fazem conosco e com o nosso corpo, né, muito incrível. Então, o que são os óleos essenciais? Eles são extraídos das plantas, dos caules, das flores, tem de especiarias, que nem tem olhinho de orégano, tem óleo de canela, né? O de orégano sou apaixonada e uso muito ele. Então, essa extração dos óleos essenciais, elas são feitas por destilação a vapor ou prensagem a frio, tá? Os óleos da doTERRA, eles não têm nenhum aditivo químico para acelerar essa extração, que é o que pode acontecer às vezes, né, a doTERRA garante a pureza dos óleos devido a não ter nenhum aditivo químico aí sintético para acelerar essa extração. Neles podem conter de 20 a 200 substâncias químicas, né? Derivadas principalmente da classe dos terpenos, que são os que interessam para a gente aí nisso tudo. Bom, esse é o grande diferencial até de um medicamento convencional. Por quê? O medicamento convencional, ele tem geralmente aí de 1 a 2 princípios ativos. E isso que faz com que tenha tanto efeito colateral. Os óleos essenciais não têm efeito colateral, né? Como já é comprovado e sabido. A gente pode usar tranquilamente que não vai ter efeito colateral exatamente por conta dessa quantidade imensa de substâncias químicas que tem em um único olhinho. E por isso que, muitas vezes, um olhinho é usado para várias coisas, porque eles têm muitas substâncias químicas, né? Vou falar um pouquinho dessa química dos óleos essenciais mais à frente, e aí vocês vão ter uma ideia. Então, eles são lipossolúveis, né? Eles têm a capacidade de penetrar na gordura, né? Por exemplo, por isso que a gente fala que o óleo essencial é um regenerador celular, dependendo do óleo essencial que você estiver usando para que você estiver buscando. O óleo essencial, ele tem a capacidade, por ser lipoproteico, lipossolúvel, de penetrar na célula, né? E tratar aí a nossa célula de dentro para fora. Então, ele não faz como um medicamento convencional que entra na célula e destrói ela, né? Acaba com a célula com problema. Não, ele tem a capacidade de penetrar na célula e tratá-la, né? Então, apesar do nome óleo essencial, eles não são gordura, né? Eles não possuem ácidos graxos em sua composição, né? Então, até eu, por exemplo, eu uso bastante, e todos os dias que eu lavo a cabeça, vamos dizer, um dia sim, um dia não, eu passo, logo depois de lavar a cabeça, uma misturinha de óleo essencial com água.
E eu passo tranquilamente no meu couro cabeludo sem o risco de ficar oleoso, porque eles não são gordurosos. Então, a gente pode usar tranquilamente. Por exemplo, pingar no travesseiro para dormir. Não vai manchar a sua roupa de cama, não vai ficar engordurada, encebada a roupa de cama, né? Eles são lipossolúveis. Eu tô meio parando assim, porque eu tô admitindo todo mundo que tá entrando aqui. Bom, apesar do nome, eles não são gordura e eles são voláteis, então eles evaporam. Isso é uma coisa que a gente fala bastante quando você vai fazer o uso tópico dos óleos essenciais, fazer a diluição. Depois eu vou entrar nisso mais abaixo. Exatamente por conta disso, porque eles podem evaporar, apesar do nome de óleos, né? Então, outra coisa também usou o olhinho, pingou na mão, colocou no difusor, fez a sinergia que tinha que fazer, fechar ele, porque ele evapora e você pode perder o olhinho, né? De deixar aí o frasquinho aberto de óleo. Então, como eles atuam nas plantas? É bem legal ver isso, porque a gente consegue conectar o que os olhinhos fazem com o nosso corpo. Então, eles são, para as plantas, né, reguladores e catalisadores de metabolismo, do metabolismo das plantas, né? Eles são meios de comunicação entre as plantas, eles protegem as plantas de parasitas, insetos herbívoros e outras ameaças, eles atraem polinizadores e eles protegem aí as plantas das mudanças climáticas, né? Ajudam elas a sobreviver nas adversidades. Olha que incrível isso, né? Eles ajudam no metabolismo das plantas, no nosso, também podem fazer isso. Eles são meios de comunicação entre as plantas. Nisso eu linko muito com esses olhos que fazem a nossa conexão com o todo, né? Que faz a gente voltar na conexão. Acho bem interessante que dá para fazer esse link. Eles protegem as plantas, né? Pô, o que os óleos essenciais podem fazer conosco, com o nosso metabolismo, com o nosso, aliás, sistema imune, é muito incrível. Quem viu a aula da Thaisa na outra semana teve uma ideia de tudo que é possível fazer, né? Espera aí que eu estou admitindo aqui. E atrair polinizadores. Até nisso a gente pode linkar, porque não tem olhinhos que a gente usa aí para a libido, enfim, né? Para ficar mais bem-humorado, mais animado e assim até atrair pessoas para perto da gente. Então é muito legal. Protege aí das mudanças climáticas, fazem o mesmo com a gente. Se a gente usa um óleo para aumentar o nosso sistema imunológico e proteger aí das sazonalidades, dos tempos, né, sazonais, das mudanças climáticas repentinas, a gente pode dizer que faz a mesma coisa que a gente, né? Que em nós. Opa, desculpa. Peraí que eu estou adicionando aqui o pessoal ainda. Bom, vamos lá. E onde eles são encontrados? A gente tem óleo essencial de, como eu disse no início, tudo que é coisa da natureza, né? De várias aí, vem de várias coisas. E eu coloquei aqui alguns exemplos. Então, a gente tem olhinhos que são extraídos de folhas, né? Eucalipto, tea tree, hortelã, né? Que é a melaleuca, né? O tea tree. Troncos, né? O sândalo, a canela, o cedro, que eu falei lá em cima do farol. Frutas, né? Então, de tangerina, laranja, limão. Lembrando aí que das frutas, eles são extraídos da casca da fruta, né? Sementes, um exemplo aí, o cardamomo, desculpa, das raízes, vetiver, nardo, né? Sou apaixonada, inclusive, pelo vetiver. Rizoma, como o gengibre. Resinas de tronco, copaíba, olíbano, mirra, né? Como eu falei aí do olíbano, né? Da conexão com o todo. Flores, né? Várias flores são usadas, eu coloquei algumas, né? Rosa, gerânio, camomila, lang-lang, lavanda. Coloquei só alguns exemplos, né? A gente sabe que tem muitos olhinhos, e aí eu coloquei alguns só para vocês terem uma ideia de onde eles são extraídos. Então, aqui eu coloquei alguns componentes químicos dos óleos essenciais. Não coloquei todos, que eram muitos ainda, vão ter algumas páginas aqui sobre isso. Então, como eu disse antes, os que interessam mais para a gente são os terpenos, e o primeiro é o monoterpeno hidrocarboneto, né? Eles são os olhinhos que têm essa composição química, imunoestimulantes, linfotônico, descongestionantes respiratórios. Deixa eu só aqui.
descongestionantes respiratórios, expectorantes balsâmicos, né? Tônicos, estimulantes gerais e tem atividade bacteriana e antiviral. Então, uns exemplos aí, o olíbano, a laranja, mandarina, alecrim, abeto siberiano, tea tree e o capim-limão. Lembrando que os óleos essenciais, eles podem conter aí vários componentes químicos, né? Então, aqui é só um exemplo de alguns óleos que têm este componente químico. O outro, aqui, o segundo é o sesquiterpeno hidrocarboneto, né? Então, os óleos que contêm esse componente químico, eles são anti-inflamatórios potentes, calmantes, descongestionante venoso e linfático, levemente hipotensores, cicatrizantes e antialérgicos. Olha quem que está aí, né? Um dos exemplos é a copaíba. A gente sabe aí o que ela faz no nosso corpo e o poder anti-inflamatório que a copaíba tem. É muito grande, tá? Para quem está começando agora nisso tudo, a copaíba é um óleo muito especial. O cedro também, eu gosto muito do cedro, até a parte emocional que ele traz para a gente. A cúrcuma que é o turmeric, né, da doTERRA. É sabido também que esse olhinho, tanto ele, o óleo ou a cúrcuma mesmo, é muito boa. A única coisa é que o óleo, com óleo essencial, fica muito mais fácil de usar a quantidade de cúrcuma que é necessária para o nosso corpo, para ter realmente os benefícios que ela traz, né? Diferente aí, se você for, por exemplo, tomar a quantidade que precisaria para ter todos os benefícios do tempero, né? O tempero seria uma quantidade muito grande, né? Então, é muita cúrcuma por dia. E a camomila azul. Um outro componente químico que a gente encontra nos óleos é o fenol. Os óleos que têm ele têm função anti-infecciosa, são anti-infecciosos poderosos. Deixa eu só mutar aqui, pessoal. São anti-infecciosos, anti-infecciosos poderosos, fungicidas, imunoestimulantes, analgésico local, tônico e estimulante do sistema nervoso central e antioxidante, né? Então, os olhinhos que têm isso, que tem essa química, né, e essa função são tomilho, orégano, cravo. Alguns exemplos, tá? O outro componente químico que também é encontrado nos óleos é o álcool monoterpênico. Os olhinhos que têm isso têm a função anti-infeccioso de largo espectro, né? Então, ele serve para várias funções aí, anti-infeccioso, antiviral, antifúngico, antiparasita, respeita a flora intestinal, né? Isso significa o quê? Que ele consegue matar, vamos dizer, as bactérias ruins e fazer com que as boas sobrevivam e fiquem ali, né? Trabalhando no intestino, ajudando a gente aí no que a gente precisa das boas bactérias. Deixa eu mudar de novo. Polícia lá, tirou uma serra. Aí é tipo meio que. Peraí, gente, só um minutinho. Botaram, mais ou menos, é o que maior um pouco. Uhum. Bom, então eles também são antiviral, antifúngico, antiparasita, respeita a flora intestinal, como eu disse, imunoestimulantes, tônicos gerais e neurotônicos. Neurotônicos é o que é um tônico para os nossos neurônios, né? Olha só que coisa mais maravilhosa, né? Então, alguns olhinhos que nós encontramos esse componente químico é a lavanda, bergamota, rosas, gerônio, tea tree, hortelã-pimenta e hortelã-verde. Um outro componente químico encontrado nos olhinhos é o álcool sesquiterpênico. Ele funciona como tônico, estimulante geral, protege aí as células, é descongestionante e regenerador venoso e linfático. Né? Os olhinhos, olha só, o olhinho que está aqui, gente, para quem sabe aí do olhinho desse mês, ele está aqui, né? Então, é o Niaouli, desculpa a pronúncia, neroli, cedro e patchouli, que tem aí essas funções, né? E, um óleo que é regenerador venoso é muito, muito especial, né?
O outro componente químico é o aldeídos, né? Então, os óleos que têm função anti-inflamatória, analgésico, são sedativos e calmantes do sistema nervoso central, antidepressivo, antisséptico atmosférico, vasodilatador, antioxidante, estimulante das funções digestivas e hepáticas. Os óleos que a gente encontra isso, alguns exemplos é o capim-limão, manjericão, eucalipto e citronela. Outro componente químico são os estéreis, né? Eu ainda admitir. Então, os olhinhos que contêm esse componente químico são antiespasmódicos potentes, neurotônicos, reequilibram aí o nosso sistema nervoso, são antidepressivos e são excelentes para a saúde da nossa pele. Então, alguns exemplos dos óleos onde a gente encontra esse elemento químico é a lavanda, bergamota, lang-lang, camomila romana e o wintergreen. Um outro componente químico são as cetonas, né? A gente vira e mexe fala sobre as cetonas. Deixa eu adicionar aqui. Então, os óleos que contêm acetonas têm função cicatrizante, regeneradora do tecido cutâneo, mucolítica e fluidificante, lipolíticas, antiparasitas, ativa o sistema nervoso central. E aí a gente tem, né, a hortelã-pimenta e a hortelã-verde. Quem aqui já experimentou, se não experimentou, experimente inalar hortelã-pimenta logo cedo, né, o peppermint. É maravilhoso, você dá um gás assim nele, dá aquela despertada. E também durante o dia, quando você precisa dar esse up, né? Então, como aqui já fala, né? Ele ativa aí o sistema nervoso central. Então, se a pessoa tá meio para baixo ou cansada, ele dá uma energia, um vigor. E aí, o que eles podem fazer por nós? Aqui eu coloquei várias coisas, eu vou dar uma pincelada nelas. Bom, então, nas plantas eu já disse, né? O que eles fazem nas plantas. Tudo aquilo que eles conseguem fazer nas plantas, em nós eles fazem e fazem muito mais. Então, eles reduzem a inflamação da pele, da musculatura em todo o organismo, né? Induzem a regeneração da formação do sebo na pele, né? Então, não que a sua pele vai ficar oleosa, mas ele vai regular a produção do sebo na sua pele. Ajuda no processo de desintoxicação da pele, né? Todos esses óleos que a gente fala que fazem um detox, né? Como o lemon, por exemplo. Tem outros, mas como o lemon, né? Como a gente viu na aula da Dani, a diminuição aí dos tóxicos no nosso lar, os óleos essenciais têm a capacidade de limpar o nosso organismo. Então, essas toxinas que muitas vezes a gente não tem muito como fugir, dependendo do que for, né? A gente elimina o máximo possível usando os óleos na limpeza da casa, na limpeza das roupas, nos nossos cosméticos, mas algumas coisas que não tem como fugir, a gente usa o óleo essencial, ele vai fazendo um detox no nosso corpo e ajuda a desintoxicar até a nossa pele. Aumentam a circulação sanguínea e linfática local. Então, muitos olhinhos têm a capacidade aí de ajudar o nosso sistema linfático, né? Eu deixo sempre um blendzinho já pronto com o lemon e eu passo ele no meu tornozelo, atrás da minha orelha, além de tomar também. Ajudam no fortalecimento do tônus muscular, para quem gosta de treinar, né? Tomar aí o peppermint ajuda muito na musculatura, no tônus muscular. Relaxam músculos e ligamentos, né? Então, às vezes, se você está tensionado ou está cansado na hora que você vai dormir, inala um óleo essencial, você vai ter um relaxamento. Se você tiver com dor de treino ou dor de qualquer tipo, dor muscular, qualquer tipo de dor, alguma tendinite, e passar o óleo essencial, um Deep Blue, por exemplo, você vai ter um relaxamento dos seus músculos, reduzem espasmos musculares, por conta de acalmar, né, do efeito calmante. Atuam como analgésicos locais e gerais, funcionam como antioxidantes, né?
como a gente viu, olha o que eles foram capazes de fazer, o que o óleo essencial foi capaz de fazer com uma múmia. Então, assim, pensa o poder que ele tem de antioxidante, de proteger e fazer as coisas não se degenerarem aí, né? Proteger, né, o nosso corpo. Então, possuem propriedades antibacterianas, antifúngicas e antivirais. Né? A gente sabe que é possível e é muito bom, né, usar os óleos essenciais pensando em aumentar a nossa imunidade, em deixar o nosso corpo mais forte. Equilibram as emoções, né, pelo sistema nervoso, aí o sistema límbico, né, nosso sistema nervoso central. Então, quando você precisa fazer uma alteração no seu humor, você quer fazer uma alteração no seu humor, elevar o seu humor, acalmar, né, o que quer que seja, ou ter mais energia, você inala um óleo essencial em questão de segundos, ele já ativa o seu sistema límbico e já faz a mudança que você espera ali. Por exemplo, o Peppermint, como eu disse, de manhã, né? Você inalando ele, você vai ter energia e é super rápido. Depois, também na parte da manhã, pelo menos é o que eu faço, é o Peppermint, depois a tangerina, para elevar o meu humor, né? Então, assim, é muito rápida esse efeito no emocional, inalando os óleos, é muito incrível. Tratam condições de pele como acne, dermatite, psoríase, né? Quem chamou vocês para aula depois, se vocês quiserem receita do que fazer aí para a pele, né? Dermatite, psoríase, pede para a pessoa que convidou vocês para aula, que com certeza ela vai ter alguma coisa aí para te passar, um protocolo. Aumentam a regeneração celular, atuando como cicatrizantes, né? Falei sobre isso ainda lá atrás. O óleo, ele é capaz de entrar na nossa célula e regenerar por ser lipoproteico, né? Por ter a capacidade aí de penetrar na gordura, né? Tanto que quando a gente vai ingerir um óleo essencial, é sempre bom você ter se alimentado antes, ou se for em uma cápsula e for de manhã e não der tempo de comer, colocar um óleo vegetal, óleo fracionado de coco ou um azeite na cápsula e tomar. Para que o óleo essencial seja absorvido junto com a gordura. Ele consegue, vamos dizer, agarrar naquela gordura e ser absorvido pelo corpo. Então, a gente tem muito mais proveito. E aí, por conta disso, eles também conseguem penetrar, como eu disse, na gordura, né, na nossa célula e tratar o que tem que ser tratado, né, muito incrível. Ativam o sistema nervoso imunológico, né, por exemplo, aí usando o OnGuard, tomando o OnGuard, Copaíba, né, o Turmeric, vai ajudar muito a reforçar o nosso sistema imunológico, deixar a nossa saúde de ferro. Bom, como utilizar os óleos essenciais? As formas de utilizar os óleos são inúmeras. A gente está tendo muita aula e toda terça, né, às 20 horas, tem aula explicando sobre o uso dos óleos. Cada semana é um tema, então depois, quem está aqui, entrem nas outras, porque está sendo muito, muito legal. Nessas aulas a gente fala sobre todas as formas de uso. Aqui eu vou passar as 3 principais, vamos dizer assim, e tem muito mais, tá? Então, depende do que você busca naquele momento, né? Se você quer uma mudança no seu emocional, se você quer fazer um detox no seu organismo, se você quer melhorar a saúde do seu couro cabeludo, do seu cabelo, da sua pele, dependendo do que for, vai ser o uso que você vai ter. E faz uma mão que vem aqui. Ela fica de cima do sofá, Bom, então, a primeira forma de uso e mais conhecida é a aromática. A gente pode usar um difusor de ambiente, né? Colocar no difusor. É maravilhoso, porque beneficia todo mundo que estiver naquele ambiente. Não vai ser só a pessoa, né? Então, por exemplo, na hora de dormir, colocar no quarto, ou quando for receber alguma visita, a família for na casa, colocar o difusor com o de orange, né, que faz o ambiente ficar mais acolhedor, então é muito gostoso. Inalar na palma da mão também é uma forma aromática, pingar o olhinho na palma da mão, fazer uma conchinha, inalar. Inalar em um algodão, né, às vezes, se não dá para você pingar o óleo, se tiver em algum lugar, já aconteceu comigo, estou em algum lugar esperando para uma consulta, alguma coisa assim, não dava para pingar ali, eu fiquei com o algodão dentro de um saquinho plástico para inalar. Hoje eu tenho, né, os inaladores, assim, já prontos e super práticos, que é só abrir como um Vic, né, você pinga aqui e inala. Muito bom, muito prático para ter na bolsa no dia a dia. Pingar no box do banheiro ou na banheira na hora do banho é muito bom. Eu adoro usar o capim-limão no banho, Peppermint de manhã,
capim-limão à noite para relaxar, ter um banho aromático, né? Então, na forma aromática, eles vão atuar diretamente aí nas emoções, nos hormônios, nas memórias e nos problemas respiratórios. Esse negócio das memórias aconteceu muito comigo com o capim-limão. Eu peguei o meu primeiro capim-limão no mês passado, não tinha, e resolvi pedir, não lembro nem, eu acho que foi por conta do que ele faz na parte hormonal. E pinguei no box, né, e tomei banho. Me veio muito memória de infância, né, a casa da minha avó, a planta no jardim, que ela fazia o chá com a planta, aquele cheiro gostoso. E assim, foi muito gostoso, né, toda aquela sensação. E isso que eles podem fazer, né, ajudar aí na nossa memória, as nossas boas recordações, né? Ajudam aí nos problemas respiratórios também, inalando. Por exemplo, se tiver com uma alergia, se tiver com a asma, atacou, você pinga na mão, inala profundamente, isso vai acalmar, vai abrir as vias aéreas, principalmente, ainda tem gente entrando. Este daqui, né, o Brief, maravilhoso. Então, ele atua em toda a parte respiratória, né? Uso tópico. Também pode ser usado o Brief no uso tópico, eu até fiz uso dele, né? Eu estava um pouco congestionado o nariz, eu deixei ele diluído, já pronto, em um rolão. Eu passava assim na narina, do lado de fora da narina, desentupia tudo e eu dormia perfeitamente. Então, sempre que for usar topicamente, a gente fala para diluir um óleo carreador. Isso porque o óleo carreador, o óleo vegetal, ele vai ajudar ao óleo essencial penetrar na nossa pele, né? Então, o óleo vegetal conversa com a gordura, com o sebo do nosso corpo e o sebinho natural, e ele faz com que o óleo essencial seja melhor absorvido pela pele. Essa absorção, não só a absorção, mas também ajuda para que o óleo essencial não evapore. Como eu falei para vocês, eles são voláteis. Então, se você pegar uma gotinha de óleo e pingar na sua mão, ela vai ficar um tempo ali, mas vai ser pouco tempo, né? Ele vai evaporar. Então, para passar na pele, sempre diluir o óleo essencial. É bom também porque diluir o óleo, porque alguns óleos não vão te queimar, você não vai sentir dor, né? Nada. Mas o uso constante dele ali direto na pele, sem uma diluição, pode acarretar numa intolerância àquele óleo. E a gente não quer isso, né? Quer poder usar os óleos essenciais aí sempre, sem fazer sem ter nenhum, não ter que parar de usar, né? Nenhum deles. Então, como eu falei aqui, alguns podem ser utilizados aí sem fazer mal para a pele, por exemplo, uma lavanda ou uma melaleuca ou tea tree para herpes, né? Eu, por exemplo, se me estoura, eu passo direto nela, não faço a diluição, depende muito da pele, da sensibilidade da pele. Então, o que eu digo é, experimente, né? Veja, por exemplo, se for uma herpes, experimenta colocar só um pouquinho em cima e ver como você se sente. Se irritar ou se você não se sentir que tá bom, dilui e coloca diluído na pele. E aí, como eu disse, né, pode causar intolerância usando ele frequentemente puro. Os óleos, eu tenho aqui alguns exemplos dos óleos que a gente não deve usar puro na pele, né? O orégano, o tomilho e a canela são óleos quentes, né? A gente fala, né? Que eles são óleos quentes. Então, por esse motivo, eles não podem aí ser utilizados diretamente na pele sem nenhuma diluição. Esses de jeito nenhum, né? Não vai ser como uma lavanda, que você pode passar tranquilamente, que não vai te irritar a pele. E a ingestão. O óleo essencial da doTERRA é o único que tem o selo CPTG, né? Que garante aí 100% de pureza dos óleos essenciais. Então, a doTERRA, ela garante que a planta está sendo lá, a gente sempre comenta isso, né? Que a planta ela é cultivada no seu país de origem, né? No melhor solo. Depois que essa planta é enviada para ser produzido, né? Extraído o óleo essencial. Então, esse selo CPTG garante a qualidade, desde o processamento lá, a extração do óleo essencial até o envasamento, para garantir que não tem nenhum aditivo químico e que a gente está recebendo o óleo essencial puro. Por esse motivo, ele é o único no Brasil que tem a permissão da Covisa para ingestão. Então, a gente pode ingerir seguramente, sem medo, que ele realmente não vai fazer mal. Ele, pelo contrário, vai fazer muito bem para a gente, né? A gente recomenda aí uma gota a cada 20 quilos, tá? O uso do óleo essencial, como eu falei, é permitido. A única coisa, crianças não podem ingerir, idosos. O restante, todo mundo pode ingerir tranquilamente.
Tem aí uma tabelinha de segurança, mas é muito óleo essencial, dá para ingerir tranquilamente, assim, não precisa ter receio. Eu, por exemplo, tomo sempre depois do café da manhã, depois do almoço, depois da janta, tá? E aí, geralmente, no café da manhã, eu tomo alguma coisa para imunidade, para ir dar um up na minha imunidade durante o dia. Depois do almoço, eu tomo sempre um para controlar meu apetite, né? E ajudar aí a fazer um detox. E à noite também, algum voltado para o detox, ou para já ir dando aquela acalmada. A gente também pode beber os óleos essenciais. Aí uma das formas, né, de uso da ingestão pode ser em cápsula, como eu falei, na parte da manhã eu tomo em cápsula, porque os que eu tomo de manhã eu não conseguiria tomar na água. Cagado. Pode tomar eles. Deixa eu cagar. Deixa eu só montar. A gente pode tomar eles na água, diretamente aí um copo de água. Por exemplo, o lemon é super gostoso, então é bem tranquilo de tomar ele na água. O tangerina é muito gostoso também, na água com gás, né? Além de ser saboroso, faz um bem danado para o nosso corpo. E a gente pode cozinhar com os óleos essenciais, também é uma forma de ingestão. A única coisa é que se for um prato que você vai cozinhar, ou que ele vai assar, aí vai ficar muito tempo ali cozinhando, então pode perder um pouco de propriedade, mas ainda assim você vai ter o aroma maravilhoso no prato e o sabor, né? Eu uso muito na cozinha, gente, eu sempre posto os pratos que eu faço e os que eu coloco aí na culinária, porque fica muito gostoso mesmo. Então, também pode ser usado, eles podem também ser usados sublingual. Por exemplo, aqui, eu uso sempre o frankincense antes das aulas, para ficar com a minha mente mais organizada, ficar mais tranquila, mais calma, né? Conseguir passar aí tudo que eu tenho para passar. Então, eu sempre uso ele sublingual. Então, eu pingo uma gotinha embaixo da língua, deixo ela ali paradinha um tempo e depois tomo água. Eu acho o gosto super tranquilo. Então, forma de ingerir também tem várias, né? Como vocês puderam ver. E aí, como diluir os óleos essenciais? Aqui eu coloquei a tabelinha de diluição, tá? É bem tranquilo, se alguém não tiver, pede para a pessoa que chamou vocês para a aula. É super seguro e de verdade tranquilo de fazer essa diluição. Vou explicar para vocês aqui o que é isso. Aqui a gente tem, vou ter que dar um clique. Peraí. Tem que admitir, tem mais pessoal entrando, só um minutinho. Vou ter que dar um clique e voltar. Bom, aqui embaixo a gente tem a quantidade de óleo vegetal, né? Então, por exemplo, para 10 ml de óleo vegetal, fazendo uma diluição aí a 10%, a gente vai colocar 20 gotinhas de óleo, tá? Essa parte da diluição, né? Cada um, às vezes, tem algumas diferenças de... Alguns falam para diluir uma quantidade, outra... Eu sempre sigo essa tabela, eu acho bem segura. A maioria das que eu encontro nessa porcentagem também, nessa quantidade. Então, aqui a gente tem, né? Uso facial em bebês, qual a quantidade que você vai fazer? É bem fraquinho, né? Crianças e na gravidez também é uma diluição mais fraquinha. Pele sensível e idosos. Então, é o que eu sempre falo, experimenta, faz o teste na sua pele, vê como que você sente, para ver se você precisa fazer um para pele sensível, uma diluição para pele sensível ou não. Cosméticos para massagem, quanto que a gente vai usar de olhinho para massagem? Por exemplo, aqui, para massagem em 10 ml de óleo vegetal, vão ser 8 gotinhas de óleo, tá? E aí, bom, deixa eu chegar nas dores crônicas, que daí eu falo da misturinha. Bom, dor e inflamação, então, e a outra que doenças crônicas. A maioria das minhas diluições eu faço a 10%, tá? Por exemplo, esse lemon aqui que eu falei para vocês, ele tá diluído a 10%, vetiver 10%, onguard, tudo eu faço a 10% porque a minha pele não é tão sensível. Mas depende para qual vai ser o objetivo. E aí, por exemplo, eu tenho um blend que eu deixo já diluído de copaíba com Deep Blue, né, para dor na lombar ou dor no joelho, né? Às vezes me dá dor na lombar. Hoje é muito raro ter, porque sempre que eu vou fazer alguma coisa que eu sei que possa me causar uma dor, eu já uso antes, né? Isso a gente fala até para quem pratica atividade física ou vai fazer alguma coisa que sabe que vai esforçar mais ali o corpo e pode ter alguma, né? A pessoa às vezes já tem uma dor no joelho
ou uma dor na lombar, então você pode usar antes mesmo de ir fazer essa atividade, né? Seja física ou seja alguma outra atividade, para que você não tenha dor. Então, se você for fazer uma diluição, no caso com 2 óleos, nesse caso, por exemplo, do Copaíba com Deep Blue, aqui tá 20 gotas, certo? 10 ml, 20 gotas. Eu vou falar isso aqui porque o pessoal tem muita dúvida. Então, você não vai colocar 20 gotas de cada, vão ser 10 gotinhas de cada, tá? Nesse caso, por exemplo. Então, 10 ml de óleo vegetal a 10%, vão ser 10 gotinhas de cada. Super tranquilo, tá? E seguro de fazer essas diluições. Então, a gente pode beneficiar e nos beneficiar toda a nossa família com os usos dos óleos, né? E mesmo depois da nossa família, a gente fala para os nossos amigos, né? Eu, antes de entrar para esse mundo do negócio da doTERRA e tudo isso, eu falava para os meus amigos que eu sabia que tinham as mesmas coisas que eu e que os olhinhos me ajudaram. Então, isso é muito bom, é uma coisa muito boa, né? A gente compartilhar isso com as pessoas que a gente sabe que pode ajudar e ajudar os nossos amigos e a nossa família aí a ter mais qualidade de vida, né? Até mesmo as pessoas que vêm na nossa casa podem se beneficiar com os óleos essenciais. Como eu disse, quando você vai receber uma visita, você pode difundir no ambiente um óleo essencial, um Wild Orange, um óleo para respiração, um Brief, a pessoa vai respirar melhor, vai ficar ali mais animada, com um humor mais elevado, né? Então, aí o que eu falo também é se perceba, né? Perceba o seu corpo, perceba a forma como o seu corpo responde, o que ele está te falando, né? E use os óleos essenciais, são formas aí naturais, são formas saudáveis, são soluções aí para o nosso dia a dia que podem trazer mais saúde, mais bem-estar, né? Mais qualidade de vida. É isso, acabou. Eu vou ver aqui o chat agora, para ver se alguém tem alguma pergunta. Acabei a apresentação, gente, mas aí a gente ainda tem tempo. Vamos lá. Sim, deixa eu voltar aqui, eu vou desde o primeiro. Sim, essa aula vai ser salva, a gente vai subir ela no YouTube. Tá? Depois, quem entrou depois, pode ficar tranquilo para assistir ela lá pelo YouTube. Qual a mistura que eu passo no cabelo? Eu passo no cabelo, eu diluo em... a receita exata são 200 ml de água, eu coloco alecrim, melaleuca e peppermint. Para quê? Saúde no meu couro cabeludo, saúde nos meus fios para crescer melhor. O alecrim, ele ativa a circulação do local, né? E o peppermint ajuda a não ter queda, né? A diminuir a queda. Ele é melhor do que um medicamento famoso para queda de cabelo e não tem efeito colateral, então é muito bom. Dependendo da saúde da pessoa idosa, pode tomar, principalmente os cítricos com água. Eliminar toxinas adquiridas. É muito bom, né? É muito bom mesmo. Lá é uma delícia. Bom, vai muito assim, é o que você falou, da saúde da pessoa idosa. É difícil dizer quando uma pessoa entra ali em ser idoso, né? Então, tem que ver como que está a saúde dessa pessoa, né? Se ela está forte e ainda tem muito vigor, eu acredito que vai da pessoa, tá? A gente fala que tem crianças e idosos não tomam, mas se a pessoa for super saudável, ainda tem uma idade, mas é muito saudável, eu acredito que não tenha problema. Eu gosto muito também, viu? Muito mesmo. Eu não sei como é Repan, tá? Aqui, eu gosto muito do lemon na água com gás, fica muito gostoso. Grapefruit também fica gostoso. Eu nunca coloquei no café. Eu adoro café, mas eu nunca coloquei. Eu vou experimentar um dia. Eu fico sempre sem coragem. Posso sim, Ira. Eu te mando essa tabelinha de diluição. A criança pode ingerir após os 7 anos, certo? A idade para ingestão, Camila, eu não vou saber te falar aqui. Depois procura a consultora que te chamou. Eu não lembro ao certo se são 7, se são 12 anos. Tem que confirmar essa idade, tá? Gioconda, que bom, Gioconda, que bom que você gostou. Se tiver alguma dúvida aí, pode me perguntar, tá bom? Fico feliz aí que você tenha gostado. Quantas gotas do melaleuca, quantas de peppermint? Eu vou ter que procurar a receitinha. Eu não vou
Olha, faz o seguinte, Nícia, pergunta, fala para mim quem que te convidou para a aula, que eu mando para ela a receita, com certeza ela deve ter também, mas eu mando a receitinha e aí eu passo para ela e ela te manda, tá bom? A receitinha do cabelo. Oi, Jaqueline. Mesma coisa, porque eu não lembro a quantidade. Eu não lembro a quantidade exata. Eu acho que são 10 de cada, só que até eu achar aqui no monte de receita no meu celular, não vai dar tempo de eu ver isso para vocês, né? Vocês vão ficar esperando eu procurar aqui. Então, depois, me falem quem que foi que convidou vocês e aí eu mando para a pessoa. Já coloquei peppermint no café, fica ótimo. Bom, né? Já coloquei, Thiago, já coloquei orégano na tapioca também. Eu gosto muito de tapioca com queijo e tomate. E aí eu sempre colocava o tempero, né? Hoje não mais, coloco óleo essencial. A única coisa é que o óleo essencial de orégano, ele é bem forte, né? Então, a gente fala para usar a técnica do palito. Pegar um palito de dente e colocar com um palito de dente. Para não ir muito óleo ali e não ficar muito forte, né? A não ser que você vá cozinhar. Se for cozinhar, tranquilo. Oi, Giovana. Obrigada a você, obrigada pela participação. Muito obrigada, gente. Vou colocar o peppermint no meu café. Gente, eu gosto muito de café e eu não coloquei ainda, porque eu gosto tanto do gosto do café que eu acabo não colocando. Muito obrigada, gente. Obrigada demais. Que bom que vocês gostaram. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar ou perguntar para a consultora. Se quiserem alguma receita, perguntem para quem chamou vocês aqui, que aí eu mando, tá bom? Eu mando para ela, elas mandam para vocês. Muito obrigada pela participação de todos. Lembrando aí que a gente tem aula toda terça-feira nesse horário. Cada terça-feira é um tema diferente e é muito bom participar para aprender aí as várias formas, né, de usar os óleos essenciais. Todas as formas que a gente tem aí de uso dos óleos essenciais. Então, tentem sempre participar, a gente compartilha aí o link das aulas e é muito bom, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. E é isso, uma boa noite. Até logo. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau.